Salve galera do 90 a mais, chegamos ao fim de mais uma edição do Campeonato Brasileiro e se você quer saber o porquê dessa edição ser considerada uma das mais difíceis da história, fica com a gente até o final do vídeo que a gente separou alguns tópicos aí para falar sobre como foi esse Campeonato Brasileiro aí de 2023, né? Então se gostou do tema do vídeo, manda aquele tapa de qualidade no like e bora pro vídeo. Galera, ontem tivemos a rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro 2023, onde o Palmeiras conseguiu seu 12º título da competição. E essa edição foi uma das mais disputadas da história, né? Então a gente vai aqui abordar um pouquinho sobre os motivos que fizeram esse campeonato ser um dos mais disputados, acirrados, né, da história, né? Então vamos lá. A edição do Campeonato Brasileiro 2023 contou com a participação dos times mais tradicionais do país, sendo que dos 20 participantes, 15 já foram campeões em pelo menos uma ocasião. Ou seja, então a gente tem diversos times de muita camisa, muita tradição disputando essa edição. Também foi um ano marcado pelas recentes estruturações de times se tornando SAF, recebendo aportes financeiros e fazendo contratações para reforçar seus elencos de olho na disputa. Então a gente teve aí o Vasco que subiu, o Cruzeiro que subiu, né? O Botafogo que já estava na Série A, o Bahia também que subiu. Esses 4 times aí, né, viraram SAF, né, viraram um clube empresa, receberam investimentos né, de empresas e conseguiram melhorar seus elencos. E, claro, esse aporte financeiro, essa injeção de dinheiro fizeram, obviamente, o campeonato já ficar um pouco mais competitivo, um pouco mais disputado, né? Como eu já falei, Botafogo, né? Então vamos lá. E uma das surpresas, né, dessa competição foi exatamente o Botafogo. O time que foi eliminado, né, do Campeonato Carioca, né, nem chegou a disputar as semifinais do Campeonato Carioca, começou de maneira surpreendente o Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo fez a melhor campanha da história do primeiro turno, né? Após 19 rodadas o time glorioso, né, tinha somado 47 pontos de 57 possíveis, sendo líder isolado e com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas, né, após a impressionante campanha do primeiro turno, o Botafogo teve problemas e não conseguiu se manter constante na competição. Viu sua diferença esfarelar e chegou a fazer uma sequência de 11 jogos sem vencer e terminou o campeonato na 5ª colocação, sendo assim a decepção do campeonato para aqueles que acreditaram no título. Então a gente tem aí o Botafogo que foi do céu ao inferno no mesmo torneio, né? Campanha histórica no primeiro turno, Tiquinho Soares jogando muito, Lucas Perry jogando muito. Aí teve também a saída do treinador Luiz Castro para o Al Nassr, né, o time do Cristiano Ronaldo. E até ali o Botafogo ainda conseguiu se manter bem. Veio o Bruno Lage, o Botafogo ainda conseguiu alguns resultados, né? Antes teve o Caçapa também, que treinou de forma interina, mas depois o Bruno Lage saiu, ficou o Lúcio Flávio, o Botafogo também não conseguiu engrenar. Agora veio o Thiago Nunes e o Botafogo terminou o campeonato com 11 jogos sem vencer. O time que tinha 13 pontos de vantagem na competição, na frente do segundo colocado, acabou ficando de fora até da fase de grupos da Libertadores. Então, Botafogo foi do céu ao inferno na mesma competição. Galera, e se teve um jogo que representou bem o que foi esse Brasileirão para o Botafogo, foi um dos jogos chaves, né? Para o Palmeiras também foi o jogo da 31ª rodada, onde esses dois times se enfrentaram no Newton Santos, né? O Engenhão. Botafogo e Palmeiras protagonizaram um jogo histórico, né? Para os amantes de futebol, um jogo que vai ser muito comentado daqui a alguns anos também, uma virada histórica, né? Botafogo e Palmeiras se enfrentaram na 31ª rodada e o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo nesse jogo. Botafogo jogando muito, a torcida, o jogo estava a favor do Botafogo total. O Palmeiras não viu a cor da bola, mas tomou uma virada histórica no segundo tempo, né? Que teve o brilho do garoto Endrick Felipe, a joia Endrick, né? Que vai para o Real Madrid no meio do ano que vem. Ele fez 2 gols, participou da jogada do terceiro gol e teve um lance também emblemático quando ele faz o primeiro gol, que ele pega a bola e sai dizendo: dá a bola em mim, chamando a responsa, né? Um garoto de 7 anos aí, com muito brilho, né, nessa partida. Também tivemos o Tiquinho Soares, um dos destaques do Botafogo no primeiro turno, perdendo um pênalti quando o jogo estava 3-1. Tipo assim, talvez se ele fizesse aquele gol de pênalti, 4-1, e poderia ter acabado ali a chance de título do Palmeiras, né? Mas não.
o Everton defendeu o pênalti, e aí essa rodada também foi a rodada-chave para mostrar que tinha campeonato, que não tinha nada decidido ainda, que o Botafogo já estava decaindo e o Palmeiras estava em ascensão. E com essa queda de rendimento do Botafogo no segundo turno, o campeonato ficou totalmente em aberto, né? Na 33ª rodada, a diferença do líder Botafogo para o sexto colocado, Atlético Mineiro, era de apenas 6 pontos, ou seja, 2 rodadas apenas já dava para alcançar o líder aí, fora os outros times que tinham, hein, entre esses dois times, né? Ou seja, a gente tinha 6 times aí com possibilidades de ser campeão, mostrando como esse campeonato foi disputado até a última rodada. Galera, mas antes de ir para o próximo tópico, deixe seu like aí no vídeo se está curtindo e também se inscreva se não for inscrito, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo do 90+, beleza? Então a gente chega na última rodada e o contexto era o seguinte: na briga pelo título, o Palmeiras era o líder e virtual campeão. Ele tinha 69 pontos e precisava apenas de um empate para se isolar de vez na liderança. O Atlético Mineiro e o Flamengo tinham 66 pontos, mas eles tinham que fazer uma vitória elástica para cima dos seus adversários e torcer também para que o Palmeiras perdesse o jogo contra o Cruzeiro. Então, assim, ficou a diferença quase impossível, né, para Flamengo e Atlético Mineiro tirarem do Alviverde, né? O Palmeiras chega na última rodada dependendo apenas de si e com a larga vantagem no saldo de gols para ser campeão. Como todo Brasileirão, a gente tem a briga também na parte de baixo da tabela, né? E desse ano não foi diferente. Foi muita briga ali acirrada até a última rodada, né? Muito se fala na linha de corte, né? Que usam para se salvar do rebaixamento, que é de 45 pontos. Esse ano até 50 pontos também, o pessoal tava falando por aí. Mas acabou que foi 44 pontos o suficiente para se salvar. Apenas mostrando como é difícil esse campeonato brasileiro, né? Como as equipes são bem niveladas ali. A diferença do primeiro pro último colocado não é tão grande como em outras ligas no mundo, né? Já estavam rebaixados o América Mineiro, Coritiba e o Goiás. E tínhamos 3 times brigando contra a última vaga para o rebaixamento, que era o Bahia, o Vasco e o Santos. Bahia e Vasco venceram seus jogos e se salvaram. O Santos acabou perdendo para o Fortaleza na Vila Belmiro e foi rebaixado pela primeira vez na história, mantendo assim só o São Paulo e o Flamengo como únicos times que nunca foram rebaixados na história do futebol brasileiro. Então esse foi o contexto da última rodada, né, onde a gente teve o Palmeiras campeão. O Palmeiras foi lá no Mineirão e conseguiu um empate contra o Cruzeiro. Gol de Hendrick Felipe, né, não poderia ser outro. Ele que foi o principal destaque do Palmeiras nessa arrancada, que teve após a eliminação na Libertadores para o Boca Juniors. O Abel fez algumas mudanças no time, promoveu a titularidade do Hendrick, né? Ele que entrou muito bem contra o Boca, né, mas até ele era reserva. Aí depois disso o Palmeiras começou a jogar muita bola. O Hendrick que carregou esse time, ele fez 6 gols em 12 jogos, né? Ou seja, ele fez gols em metade dos jogos que tinha, além de grandes atuações, como o jogo contra o Botafogo, passes para gol, assistência. Ele realmente colocou a bola debaixo do braço e disse: dá a bola em mim. Outros destaques desse campeonato, a gente teve o Paulinho, do Atlético Mineiro, artilheiro da competição com 20 gols. Luis Soares, para mim, na minha opinião, craque do campeonato, jogou muita bola pelo Grêmio. Hulk também fez um campeonato muito bom, principalmente no segundo turno. O segundo turno do Atlético Mineiro foi impecável. Além do Hendrick também, Hendrick Felipe, né? Tiquinho Soares também é um destaque desse campeonato. Primeiro turno espetacular do Tiquinho. Segundo turno deixou cair um pouco, né? Mas para mim continua sendo o destaque do campeonato. Lucas Perry do Botafogo. Cara, o que o Lucas Perry defendeu no primeiro turno foi brincadeira, né? Defendeu demais. Marcos Leonardo dos Santos. Apesar do Santos ter sido rebaixado, Marcos Leonardo foi um dos destaques do campeonato, sim. Muitas participações em gols. A gente estava brincando, né? Que o Santos sempre, quando estava próximo de cair, revelava alguém. Se alguém destruía e mantinha o Santos na elite. Marcos Leonardo até fez a parte dele, mas não foi suficiente para o Santos se manter na Série A. E o Vitor Roque também, do Atlético Paranaense, né? Ele fez o primeiro turno muito bom, segundo turno caiu um pouquinho, teve a lesão também, mas para mim continua sendo um dos destaques da competição também. E agora algumas estatísticas, né, desse campeonato. Mais gols marcados, Palmeiras fez 64 gols.
Menos gols sofridos, o Atlético Mineiro, fez 32. Pior ataque da competição, Cruzeiro, fez apenas 35 gols, né? Média de menos de um gol por jogo. Pior defesa, o América Mineiro, com 81. E a tabela de classificação, após a última rodada, ficou assim. Palmeiras em primeiro, aí, além do Palmeiras, né? Temos Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, que vão disputar a fase de grupos da Libertadores. Botafogo e RB Bragantino vão jogar a repescagem da Libertadores, a pré-Libertadores. Fluminense, ali tá na Libertadores, né? Porque venceu a Libertadores desse ano. Aí do Atlético Paranaense até o Cruzeiro, ou seja, do oitavo até o 14º, vão jogar a Sul-Americana, com exceção do São Paulo, que está em 11º, mas como venceu a Copa do Brasil, também já garantiu vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Vasco e Bahia não disputam nada, e os 4 rebaixados foram Santos, Goiás, Curitiba e América Mineiro. Essa foi a tabela final do Campeonato Brasileiro 2023. Galera, esse foi o vídeo sobre o Campeonato Brasileiro 2023. Na minha opinião, aqui foi uma das edições mais disputadas e equilibradas da história. Uma das que eu mais gostei também. Teve jogos históricos, como o 4x3 do Palmeiras contra o Botafogo, o 4x3 do Grêmio contra o Botafogo também, o 6x4 do Bahia contra o Goiás, o 4x4 do Corinthians contra o Grêmio. Teve muito jogo bom nesse campeonato. O roteiro também digno de cinema, a ascensão em queda do Botafogo, o Palmeiras retomando aí no final, a briga pelo rebaixamento. Nossa, foi incrível. E eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa edição, se gostaram aí do resultado final. Quero que você se inscreva no canal também, porque assim você fica por dentro do nosso conteúdo. Compartilha com seus amigos esse vídeo, porque essa edição de fato foi uma das mais incríveis do Brasileirão. E é isso aí, galera. Obrigado por ficar com a gente até o final. Mais um vídeo do canal 90 Mais. E até a próxima. Valeu!